Estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Lembra que nós estudamos ou lemos o capítulo 16 de Lucas, verso 19 ao 31? Nós tomamos conhecimento do texto. Nós vimos ali que Jesus falou sobre dois homens. Foi muito claro o que Jesus Cristo disse. Se percebermos, espero que você tenha lido o texto. Se ainda não leu, ainda há tempo para ler, mas o texto é muito simplificado na sua maneira de ter sido escrita pelo evangelista Lucas. Jesus nos levou a compreender uma história verídica que ele conta sobre dois homens. Dois homens que, como você e eu, nasceram, viveram, morreram e tiveram no final da vida destinos totalmente diferentes, eternidades totalmente diferentes. Mas queremos tirar aqui algumas lições para a nossa vida, baseado nesse texto que Jesus falou e Lucas escreveu, movido pelo Espírito de Deus. Então, a história, na verdade, ou seja, as nossas mensagens continuam tendo o mesmo tema: não saia daqui sem Jesus. Mas o subtema de hoje é diferentes, porém iguais. Na verdade, parece que há aqui uma contradição quando falamos assim: diferentes, porém iguais. Não há contradição. A Bíblia Sagrada nunca se contradiz, nunca, acredite nisso. Porque a Bíblia, embora sendo um livro composto de 66 livros, escrito num período de mais ou menos 1500 anos, nunca se contradiz porque ela é a mente de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é o coração de Deus aberto para nós. Então, quando lemos, por mais que nós achamos que a Bíblia se contradiz em alguns pontos, jamais ela se contradiz. A Bíblia não traz confusão, a Bíblia traz solução, a Bíblia se completa. Portanto, somos diferentes em muitos aspectos, porém iguais em um aspecto. E eu quero trazer na vida desses dois homens, de Lucas 16, 19 ao 31, esta verdade, que somos diferentes, porém iguais. Jesus aqui conta sobre dois homens, como dissemos, que como eu e você, nasceram, viveram, morreram, mas no fim da vida, eles tiveram destinos diferentes, tiveram eternidades diferentes, e a história termina de maneira totalmente diferente para os dois que são iguais. Vejamos então os versos 19 ao 21 de Lucas 16. Vamos agora começar a examinar o texto e ver que lição ou quais as lições que Jesus tem para nós ao contar essa história. Olha aqui, os versos 19 de Lucas 16, verso 20 e o 21. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas ou as suas feridas. Que diferença grande na vida dos dois homens. Aqui nós temos então, nesses dois versículos, marcado por Jesus a grande diferença que existia entre os dois. Vejamos então, um muito rico, o outro muito pobre. Um que tinha tudo na vida, um que não tinha absolutamente nada na vida. Um que, quem sabe, tinha um plano de saúde excelente, tinha todos os médicos de todas as especialidades à sua disposição. O outro tinha os cachorros que lambiam as suas feridas, como que
os enfermeiros que atavam as suas enfermidades. Que diferença grande. Um que tinha muita fartura, ele comia o que queria durante o dia. O outro alimentava-se das migalhas da mesa deste. Um tinha paz de espírito, um tinha vida de paz, de regalia, mas o outro vivia uma vida de enfermidades, de dores, de necessidades, de profunda tristeza. Portanto, os dois tinham uma diferença social muito grande mesmo, segundo o que disse Jesus. Deixa-me repetir os 3 versos para a gente não perder aqui a sequência do que Jesus está mostrando, da diferença que existia entre os dois homens. Vou repetir a leitura do verso 19, do verso 20 e do 21. Ora, havia um certo homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Essa é a vida do rico. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Observa-se então que a diferença é disparante, a diferença é grande demais entre os dois, porém iguais. Iguais em que ponto da vida? Bens, nós vamos devagar e nós vamos passo a passo, vendo o que Jesus queria contar para nós nessa fantástica história que com certeza nos emociona e traz para nós um grande aviso e traz para nós também um grande princípio de vida cristã. Vida ou morte, céu ou inferno, unidos com Deus ou separados dele para sempre, na eternidade com Deus ou na eternidade sem Deus. Na próxima mensagem, se Deus permitir, nós estaremos vendo então qual era a igualdade que se unia aqueles dois homens. Em que ponto aqueles dois homens eram iguais? Com certeza o que Jesus quis dizer nessa história é que nós somos assim. A sociedade ela está miscigenada de pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que têm tudo, pessoas que não têm nada, pessoas que têm muita riqueza, pessoas que têm muita pobreza, pessoas que vivem regaladamente todos os dias, mas pessoas que vivem sofrendo todos os dias por causa da sua pobreza. Mas no final da história, Jesus nos surpreende dizendo que essas diferenças não nos fazem diferentes quanto à eternidade. Somos iguais diante dele em um aspecto da vida. E esse aspecto da vida que nos faz iguais, se ele permitir, nós estaremos vendo na próxima mensagem. Eu te aguardo na expectativa de continuarmos vendo aqui o que Jesus disse, nos alimentando dessas verdades, que quem sabe te levará então a um despertamento espiritual quanto à sua vida, ainda que você e eu não sejamos pessoas ricas, mas a história fala a respeito de nós, pessoas que estamos inseridos neste mundo de tamanha desigualdade social, porém iguais em um único aspecto. Isso veremos na próxima mensagem, se o Senhor nos permitir. Eu quero mais uma vez terminar orando a Deus por nossa vida. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus, especialmente nesses dias atribulados, nesses dias angustiados, nesses dias de tanta perplexidade, de indecisões. Nós precisamos muito da direção de Deus, com certeza absoluta. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da Tua presença agradecidos por saber que o Senhor está aqui, por saber que podemos falar contigo
através do Senhor Jesus Cristo, que abriu o caminho de acesso ao teu trono da graça, a fim de que pudéssemos confiantemente chegarmos diante de ti através da mediação do Senhor Jesus. Por isso, Deus, queremos apresentar-nos diante de ti as nossas necessidades, as nossas famílias, as nossas alegrias, as nossas tristezas e contar para o Senhor sobre toda a nossa vida. Rogamos, Deus, pelas famílias que nos assistem, pelos nossos irmãos e amigos, que o teu Espírito Santo esteja visitando-os, derramando a tua graça, conduzindo-os, ó Deus, triunfantemente, muito embora diante de tribulações, de angústia, de tristeza, mas que possamos prosseguirmos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Dá-nos a graça de vivermos mais um dia debaixo dos cuidados do Senhor. Eu oro agradecido no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por me assistir mais uma vez. Prometo voltar na próxima mensagem, ainda dentro desse texto, trazendo as lições que Jesus quer que nós aprendamos. Forte abraço, até lá, se o Senhor nos permitir.